Quando a gente está falando de ocultismo e magia, eu acho que o ocultismo é a parte teórica da magia. E a magia é a parte prática do ocultismo. O ocultismo, para mim, é quando você pega o conhecimento humano e a gente chega até um limiar. E aí a gente dá um passo além. Esse passo além é o ocultismo, tá oculto ainda, a gente não sabe o que tá acontecendo ali. E aí a magia, o magista vai pegar esse momento e transformar na prática dele. Para mim, a magia, ela precede o ocultismo. A magia, ela é fruto da observação da natureza, da construção do pensamento mágico humano. A magia, eu concordo com o Nilo, que ela tem uma parte prática, mas acho que ela também tem uma parte filosófica, porque a ideia de que você acredita num cara que transformou água em vinho é acreditar em magia. A magia, ela acaba sendo essa crença no milagre. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por esta jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver acompanhando o nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, convido que rapidamente corra no nosso canal do YouTube, pois hoje é um daqueles episódios especiais dessa segunda temporada do nosso podcast aqui, onde a gente recebe duas figuras icônicas do meio, vamos dizer assim, para um debate, uma conversa, um esclarecimento, hoje falando sobre magia e educação. Então eu tenho ao meu lado a honra de receber novamente Nino Denani. E aí, pessoal? E Léo Lousada. Obrigado, Vivi. Só queria dizer que eu te odeio. Eu também te odeio. Então a gente vai se debater hoje aqui. Brincadeira, gente, brincadeira. Será? Eu te odeio, mas a cerveja tá marcada. Será? Tá A gente até colocou aqui a turmalina negra de um lado, o cristal de outro, para dar boas energias sempre, certo? Gente, brincadeiras à parte, acho que vocês dois são duas figuras aí já, né, bem proeminentes do nosso meio, né? Assim, eu vou falar da espiritualidade no geral, mas magístico também. E a gente trouxe vocês aqui justamente para trazer a visão de vocês, às vezes uma oposta, às vezes uma complementando a outra. E para começar, o Nino está encabeçando um projeto de levar magia para a sala de aula. Isso. O Léo, que também tem uma vertente aí dentro desse nicho, né, de educação, vem, através até do próprio canal Conhecimento da Humanidade, que veio, né, à tona há uns anos atrás, trazendo mais informação também. Então, para começar, Nino, o que é esse projeto e por que ele foi criado? Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado por não começar esse podcast falando que é o polêmico Nino Denani. Porque... Não, eu falei isso nos bastidores. Brincadeira. Ela usou icônico. Toda vez é isso. Mas, enfim, o projeto é o seguinte. Eu recebi um dia... Como agora a gente está construindo vários templos por aí, a gente está abarcando várias pessoas, me mandaram um videozinho de TikTok falando a respeito do tal da implantação do intervalo bíblico nas escolas, né? Que alguns pastores estão fazendo. E aí me falaram, olha, tá acontecendo isso, você que tem uma pegada um pouco mais antirreligiosa e tal. E eu pensei e falei, cara, o que eu faço com relação a isso? Tem duas escolhas. Ou eu espero o pessoal das outras religiões fazerem cumprir a laicidade do Estado, o que não vai acontecer, né? Porque uma das teses do Phil Zuckerman, do sociólogo Phil Zuckerman, é que a religião causa a inação, a vontade de não fazer nada, né? Aí eu falei assim, ou eu assumo de alguma forma isso, dado que eu tenho uma enteada de 12 anos, tem um monte de filho lá na galera que tem, o pessoal do templo lá tem um monte de criança, e tento projetar alguma coisa para combater esse intervalo bíblico, né? Não para combater no sentido de falar, olha, isso não presta, mas para combater, para mostrar outras opções, outras vivências, enfim, para ajudar, inclusive, os professores. E aí eu sentei com o pessoal do templo e a gente bolou esse projetinho que a gente está implementando agora, baseado em várias leis do nosso estado, mas que é a ideia de levar magia para as escolas. E aqui a gente começa, acho que talvez no primeiro problema. O Léo sabe muito bem que eu tenho uma visão um pouco diferente do que é magia, né? Magia para mim é pensamento filosófico, é pensamento científico, é pensamento contra a pseudociência, essas coisas todas. E o que eu estou propondo de levar de magia nas escolas é, primeiro, pegar a parte lúdica do mago para as crianças e falar, na verdade, de ciência, filosofia, história, geografia e, na verdade, ser um ponto de apoio aos professores. Então, a gente implantou numa escola, já que a gente já chegou a dar aula, a gente está implantando numa outra, que é uma escola... Essa escola tem 1.800 alunos, então está super difícil, porque é muita gente.
Mas na primeira escola que a gente fez para Fundamental 1, pessoalzinho de 5º ano. E eu sentei com os professores antes e a gente conversou e eu falei para eles, qual que é a dificuldade de vocês? Eles falaram, leitura e interpretação de texto. Aí o que eu fiz? Bolei toda uma aula para embasar a importância da leitura, a importância da interpretação de texto, aí trazendo exemplos lúdicos da vida, do próprio mago que está sempre com o livro na mão, que tudo que a gente faz tem a ver com isso e tal, e incentivar a leitura. Então a gente terminou a aula com um exercício para casa, que era para a criança escolher um livro, ler esse livro e produzir um texto para mim sobre o livro, sem usar a inteligência artificial. Desafio. Isso vai deixar bem claro, inclusive. E a segunda aula vai ser baseada no mito da caverna do Platão, para a criançada. Esse é o projeto. E você acha, Léo, que é um caminho? Eu acho que é um caminho. A gente tem que, falando em termos educacionais, né, a gente trabalha sempre com a base, mas as gerações que vêm anteriores, elas também precisam ser trabalhadas, né? Então é um trabalho constante. A gente hoje tem a internet como meio de comunicação para poder espalhar essas ideias, principalmente ideias filosóficas, né? Não existe nada que é humano que não passou por uma filosofia, nem a própria religião. Tudo passa por uma base filosófica. Então, ensinar o pensamento filosófico, a dialética, é importante em qualquer idade, na real. Uhum. Mas quando você começa a pegar a galera mais cedo e começa a mostrar um mundo maior, mais amplo... eu lembro uma época, muitos anos atrás, eu fui uma das primeiras pessoas a jogar RPG aqui no Brasil. E aí, quando o RPG começou a chegar no Brasil, eu lembro que algumas escolas se interessaram pelo assunto. Hoje ele tá voltando nas escolas. Muito. Tá ficando bem comum. E aí eu lembro que na época eu tinha um grupo e a gente ia muito em escolas aqui em São Paulo, em Santos, para dar palestra sobre isso. E ali já era uma forma de abrir um pouco essa cabeça, né? Uhum. Porque começou a aparecer também na época, jogador de RPG que matou não sei quem, no ritual macabro no cemitério. Foi até uma bandeira na época que a galera que jogava começou a levantar até para conscientizar. E, obviamente, que essa bandeira que era levantada contra o RPG era uma bandeira religiosa, né? Uhum. Então, não era uma questão de moral, de ética, era uma questão religiosa. Então, eu acho que quando a gente trabalha as bases, enfim, trabalha com projetos, né, de olhar para abrir a cabeça, para ampliar a parte filosófica, sair daquela coisa dogmatizada, de uma coisa única só, aí fica a cargo da pessoa que está recebendo aquilo julgar o que é melhor para ela ou não. Mas ela, pelo menos, tem acesso à informação. Cara, e ao conhecimento. Sabe que um dos principais... É engraçado, porque eu não imaginei que isso fosse acontecer. Mas, assim, a gente apresentou esse trabalho lá nas escolas, tal, tem uma questão com os pais, foi aprovado, mas alguns pais estão querendo uma segunda opinião. Uhum. Porque é normal, quando a gente chega falando que é magia, geralmente o pessoal dá uma estranhada, porque parece que é... Hocus Pocus, Harry Potter. Enfim, aí tem que ter todo um preparo com os pais, enfim. O projeto está acontecendo, ele está um pouco demorado no começo, mas ele está rolando. Mas aonde eu encontrei mais bloqueio foram dos magistas. Mas em que sentido? De não achar que vale a pena entrar na escola? De não achar que vale a pena, de achar que eu tô ferindo a laicidade do Estado, de achar que eu vou estar ensinando um monte de superstição pra galera. São os próprios, no meu Instagram, pelo menos, são os próprios magistas. Não é cristão quem é o principal ponto de negação do negócio. São os próprios magistas. Quer dizer... O que é estranho, né? A pessoa ter essa postura, porque... Hoje um adolescente, por exemplo, até uma criança, dependendo da família que ela vive, ela tem acesso à internet, em muitos casos, irrestrito. Ela vai estar assistindo o meu canal, vai estar assistindo o seu, vai estar assistindo o Picareta lá, que faz trabalho XYZ. Ela vai estar, o pastor, ela vai estar assistindo todo mundo. Você está levando para a sala de aula, na verdade, você está só aproximando o debate. Você está saindo de uma ferramenta mais fria, mais distante, e aproximando o debate. Sei lá, acho que quem pensa assim deveria repensar esse tipo de coisa, porque se a gente não ocupa esses espaços, alguém vai ocupar. Sim. Mas seriam magistas, por exemplo, de todas as vertentes que vão contra esse projeto? Não. É que, na verdade, o que acontece, Vi? Eu tenho uma forma de separar um pouco, é de puramente didático, não é preconceituoso de forma nenhuma, é didático mesmo, tá? Eu separo o mundo público de magia, por assim dizer, em duas grandes vertentes, que é os especialistas em magia e o senso comum de magia. Certo. Né? Geralmente o senso comum de magia é aquela pessoa que, sei lá,
comprou um baralho de cigano na banca, com um livrinho, leu aquele baralho, tem uma visão mais superficial da coisa. Em geral, religiosos também que acham que, sei lá, porque vão pro terreiro, são magos, essas coisas todas. Então, esse pessoal eu chamo de senso comum da magia. E tem os especialistas, que geralmente é a galera que está numa ordem, que está com um aprendizado um pouco mais profundo, que está conversando com outros magistas, aproximando de sistemas mágicos, como Goetia, sei lá, Telema, enfim, está se aprofundando naquilo. Geralmente quem me bate é a galera do senso comum. Mas Pessoal, seria por falta de conhecimento, embasamento. Eu não sei. Como tudo na vida, né, Nino? Porque hoje em dia, as pessoas que não têm tanto conhecimento, elas acham que elas têm que ter lugar de fala, né, na visão. Então, de repente, pode ser uma questão nessa. Porque, em geral, quem fala comigo desse tipo, ou é uma pessoa que é... Geralmente, na verdade, eu vou falar bem grosseiramente, vai ser muito ruim pra mim. Mas, geralmente, é um bandista que vai no terreiro e acha que o terreiro é a magia. E aí, acha que eu tô indo pra escola ensinar macumba. Macumba, né? Não ofensivamente falando. Então, que eu vou ensinar as pessoas a incorporarem um espírito, sei lá, alguma coisa assim. E pra gente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você estuda mecanismos de fé, mas você não usa necessariamente o objeto da fé. Né? Pra mim, magia é isso. E a gente ensina assim. Só que eu acho que essa visão superficial das pessoas, que vem oriunda muitas vezes, a maioria das vezes, de uma religiosidade... talvez eu possa chamar de uma religiosidade mais visceral, é o que pega na internet. Inclusive, por ser visceral, o pessoal costuma ser violento. Vocês acham que, é óbvio, né? Então, dentro dessa proposta, é uma magia vinda, um estudo de magia vindo de bases filosóficas. Sim. Mas, obviamente, que a gente vai chegar em contrapontos de atitudes mesmo, né? Porque vê-se muito no TikTok, principalmente. Eu queria até perguntar para vocês, o que vocês acham dessa magia by TikTok que tá rolando hoje? Existe uma abertura, parece que abriu um portal de muitas e muitas pessoas falando e mostrando coisas, e eu acho que acaba também confundindo. Então, quando você leva um projeto desse para uma escola, talvez exista essa dúvida, né? Sim. Quer falar, Léo? Eu tenho um termo aqui nesse podcast que para vários sentidos, eu sempre pergunto, porque hoje no TikTok a gente tá falando tudo sobre tudo, né? Então é a tiktokização da magia. Eu já há uns anos chamo muitas dessas pessoas de esquizotérico. Porque outro, gente. Porque vamos pegar a ideia esotérica, né? De você trazer o conhecimento para dentro, para estudar. Ele não é um conhecimento bagunçado. Eu sempre falei, né? A ciência, ela é dogmática porque o método científico ele é prescritivo. Ou seja, ele é universalista, ele não admite nada que fica fora dele. Isso, inclusive, é uma crítica de vários cientistas. Inclusive, um dos grandes especialistas do método científico, que é o Paul Feyerabend, que tem até um livro que ele publicou que chama Contra o Método. Ele fala de todos os problemas que o método científico tem. Então, o método científico ele pode dogmatizar também. E a fé, porque a fé costuma ser cega, ela não questiona, ela acaba dogmatizando. Eu sempre tive a magia como o caminho do meio. Então, é o pé na ciência e o pé no inexplicável também, porque senão, quem que explica o inexplicável? Quem tenta explicar o inexplicável? Quem tenta trazer ele para um método científico ou não? Ou o ocultista. É o ocultista. Quem é o ocultista? E eu vou dar um exemplo. Eu estava no Egito agora, recentemente, voltei, tem o quê? 3 semanas. Eu estava com um grupo ali que tinha muitos magistas no grupo. Um telemita, uma bruxa, tinha uma galera de ordens, tinha uma galera ali. E eu perguntei assim, por que o sal grosso é usado para limpeza? E ninguém sabe explicar. E ele tem um fundamento mágico e tem um fundamento científico para isso. Eu não vou explicar aqui agora, porque senão ia ficar um tempão, mas quando você pega um cara do TikTok ou do Instagram, em geral, falando assim, ó, toma um banho de sal grosso, usa canela, faz isso, faz aquilo, isso para mim não é magia. Eu até falo que isso tá mais pra feitiçaria do que pra magia. É seguir um livro de receita que você não tem a menor ideia porque que o cozinheiro criou aquilo daquele jeito. E isso é o que mais tem hoje. É gente replicando o que ouviu, sem saber o porquê, e aí entra num campo da irresponsabilidade. Porque o cara que sopra canela toda vez no início do mês, tá soprando pela prosperidade, mas a canela é algo que tem uma propriedade que esquenta. Se você enfiar um monte de canela na sua boca, vai queimar a sua boca.
Se você for pegar por uma simbologia mágica de que o que esquenta acelera, se você tá num lugar, numa casa que tá tendo muita briga, muita coisa, a canela vai acelerar isso também. Uhum. Então, se a pessoa tem a crença que vai acelerar a prosperidade, a crença não pode parar só no que ela acredita, no que ela acha que é bom para ela. A crença tem que pegar o instrumento mágico e abarcar tudo que ele representa. Então, quando eu vejo as pessoas ensinando esse tipo de coisa no TikTok, no Instagram, com uma superficialidade muito grande, eu acho que isso deixa de ser um negócio bonitinho e às vezes essas pessoas usam de uma estética muito bonita para fazer isso e fica lindo, fica romântico, fica sedutor e aí você vê milhões de pessoas repetindo aquilo e eu, o Nino, que a gente tá mais tempo na internet, eu sei que acontece com o Nino, que acontece muito comigo, cai muita gente na nossa mão com a vida toda ferrada porque criou aquele hábito, aquele dogma de fazer aquilo e nunca se questionou por que faz aquilo. Tem um magista do caos, o Phil Hine, você já deve ter ouvido falar, né? Escreveu o Caos Condensado. E ele, num determinado momento do livro, ele fala sobre os problemas que a magia pode causar, né, nos praticantes. E tem um desses casos que ele fala sobre psicose mística. Você já ouviu esse termo? A psicose mística é exatamente isso que o Léo tá falando. E, cara, quando você vê uma pessoa em psicose mística, é a coisa mais maravilhosa. Eu sou neuropsicólogo, pra mim estudar essas coisas é super legal. É a coisa mais maravilhosa do mundo, como estudante, né? Porque pra pessoa não é. Mas é assim, é uma pessoa que chega pra você e fala com toda a certeza do mundo que determinada experiência que ela passou é muito o efeito da realidade. Ela não consegue sair dessa crença. Por exemplo, teve uma pessoa uma vez que veio me procurar que ele tinha certeza que era a reencarnação de Eros. E qual que é o problema? Você não consegue conversar com ele num ponto de tentar trazer ele para uma realidade que, tá, tudo bem, você acredita que é a reencarnação de Eros, mas vamos viver ainda porque você está no século XXI, é diferente, né? Então ele era a encarnação de Eros e tinha um séquito com ele. Tinham mulheres com ele. E aí você entra numa jornada meio estranha. E esse tipo de produção de conteúdo hoje, exatamente pela estética envolvente, exatamente pela boniteza que o negócio traz pra gente, muitas pessoas vão para esse lado. E eu acho que o que é mais fácil de você ver galera desse lado é o pessoal que vai pra Goetia. Né? A Goetia virou uma espécie de novo cristianismo. Eu chamo a Goetia de cristianismo 2.0. Porque ela tem uma estética envolvente, né, por conta do ritual cerimonial dela. Ela tem também uma história envolvente, que é Deus não cumpriu aquilo que ele me prometeu quando eu paguei o dízimo, ou qualquer coisa assim. Então eu vou para o outro lado, que são os demônios, né? E ao mesmo tempo ele tem uma informação envolvente, que é aquela informação de não importa a consequência nem nada disso, se o cara me zoou, eu vou escolher um demon, ele vai destruir esse cara e tá tudo certo. E aí você chega num momento também que você não consegue conversar mais com a pessoa, que ela tá tão presa naquela estética da coisa, acho que não é estética, ela tá tão presa na praxis da coisa, que ela perde a realidade, ela entra numa psicose. E aí é muito ruim. E a gente, com essa popularização das coisas, eu não acho que a popularização em si seja ruim, mas a popularização do jeito que está sendo feito, inclusive hoje em dia com várias dessas produtores de conteúdo falando que estava fazendo uma coisa completamente falsa da vontade dela para angariar seguidores, já teve polêmica sobre tarô, sobre um monte de coisa, eu acho que aí se torna perigoso porque a pessoa não está vendo a responsabilidade psicológica que ela está imputando em pessoas não preparadas que estão acessando aquele conteúdo no TikTok, por exemplo. E vocês acham que isso tende a aumentar? Porque, assim, a gente está vendo conteúdos nesse tipo agora, talvez vocês que estejam ainda mais tempo na internet, mas, assim, muito mais a cada... São perfis novos e pessoas novas que você nunca viu na vida e você vai ver no TikTok tem 300 mil, 400 mil seguidores fazendo exatamente isso, banho de sal grosso. Né, e também não sabe explicar. Vocês acham que tende a aumentar ou em algum momento o embasamento teórico, filosófico vai chegar e vai, de repente, equilibrar essa balança? Eu espero que com projetos desse que a gente está mostrando, a coisa melhore, porque a gente pega a criançada e já começa a trabalhar a criançada. Mas, assim, se a gente seguir a projeção social que nós temos do modelo de governo, do modelo econômico que o Brasil tem, com o IDH do Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano, a gente vai ver que o brasileiro ele está sendo cada vez mais pressionado e deixando de lado certas coisas porque a gente precisa comer. Então, por exemplo, está muito mais normal a gente ver
pessoas que terminam o ensino médio em situação de analfabetismo funcional, porque essas pessoas elas precisam dar menos atenção para a escola para trabalhar para comer, né? Porque agora tá tudo muito caro, inflação, essas coisas todas. Então, o que acontece? Enquanto a gente está preso nesse negócio de a gente precisa trabalhar para comer, a gente vai continuar muito inocente com relação ao conhecimento do mundo. E aqui eu tô falando de conhecimento científico, filosófico, parará. Quanto mais inocente a gente tiver, mais a gente vai estar à mercê desse tipo de situação com a gente. Então, assim, quem entra nessa situação que o Léo falou é exatamente quem não tem a menor perspectiva de estudo de estudo real, de ciência, de filosofia, de história, de geografia, para entender os processos pelo qual ele está entrando, inclusive para acreditar numa narrativa que ele escolher. Né? Eu quero acreditar na narrativa X e por isso porque para mim é mais fácil. Então eu acho que assim, enquanto a gente estiver nessa derrocada capitalista que a gente está, e eu não sou comunista, mais a gente vai ter pessoas que vão estar sujeitas a esse tipo de informação. Porque você fica tão pressionado que qualquer atalho que você possa ver, você pega. Sabe? E eu tô olhando pra você, tinha que olhar pra câmera. Quanto mais... Desculpa. Quanto mais... um atalho, talvez aqui, essa pessoa tá falando que, eu vou pagar 10 mil pra ela e ela vai fazer um trabalho com Orobas, ou vai fazer sei lá o quê, vai fazer um ebó, e isso vai me ajudar. E aí ele tá mais apto a cair no golpe. Não tô falando que necessariamente isso seja um golpe, mas, tipo, mais fácil essa pessoa tá pra cair nesse tipo de golpe. Eu acho que a gente não chegou no limite ainda, não. Não, imagina. E eu posso falar... Tá longe, eu acho. E eu posso falar isso porque, quando eu montei o Conhecimento da Humanidade, não tinha nada. Não existia nem Instagram ainda. Então, não tinha nada. Não existia nada falando nesse sentido de espiritualidade aqui, nem no mundo. Então, a gente, quando começou ali a trazer uma espécie de educação ali para esse meio, e aí, com o tempo, a gente foi vendo pessoas aparecendo e surgindo, e no início a gente viu um pessoal preocupado com o tipo de conteúdo que estava sendo passado. Hoje em dia não tem mais essa preocupação. Hoje em dia você pega... esse moleque que tem que trabalhar. Hoje o principal motivo de evasão escolar no Brasil ainda é o trabalho, depois é a gravidez, são os dois maiores que a gente tem. Então é o trabalho, o cara tem que trabalhar, e aí esse cara, ele sonha em ser hoje influencer. Sim. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali é um trabalho fácil, que ele acha que é fácil, que ele não tem noção do que tem por trás, e ele vai ter milhões de seguidores, vai ganhar milhões de marcas, porque aquelas pessoas que estão ali, elas vendem essa imagem, quando muitas vezes é uma grande mentira. Então, quando o cara olha para esse mundo, que não é só no ocultismo, mas ele hoje é um mundo que se apresenta na generalidade, as pessoas hoje elas querem aquele caminho fácil. Então, eu vou ser famoso, vou ganhar coisa, vou ganhar dinheiro, vou ser rico, vou sustentar. É o caminho que o capitalismo está me ensinando a vencer. Isso. Só que aquilo ali, como tudo no capitalismo, não é para todo mundo, né? O capitalismo, ele dá poucas coisas para poucas pessoas. Então, eu acho que a gente não chegou nesse limite, está longe de chegar nisso. Acho que ainda a coisa vai piorar muito antes de ainda começar a ter uma regulação, apesar de a gente já ter começado a olhar dentro das Big Techs, né? Eu parei agora, 2 semanas de trabalhar com isso, mas ainda trabalhava muito próximo delas, e a gente começou a ver uma mudança de comportamento de consumo de conteúdo. As pessoas vão começar agora a parar de consumir esses conteúdos muito rápidos, e elas estão, até em lugares como TikTok e Instagram, estão querendo agora se aprofundar um pouco mais nos conteúdos. Então, elas estão agora começando a buscar um pouco mais de referência. Isso já é um início de uma perspectiva de mudança. Pode ser que isso nem dure, mas já é algo que começa a aparecer ali, que tem uma busca. Superficial acaba cansando um pouco, às vezes. Mas é uma informação interessante, porque assim, ao mesmo tempo, nas Big Techs, eu não sei, a informação eu não tinha, nas Big Techs a gente tem essa mudança, mas ao mesmo tempo a gente está vendo o padrão psicológico das pessoas querendo cada vez mais picotado. Sim. Né? Então, tipo... É claro, é um padrão psicológico, isso muda conforme, né, a sociedade vai impondo, mas o padrão picotadinho está formando o que a gente chama lá de inteligência superficial, né? Que você tem a necessidade de conhecer sobre tudo, mas muito pouco. E tá tudo bem para você, né? Cara, tomara que vá pra esse lado, porque a internet tá bem difícil, né? Como produtor de conteúdo, tá bem nojento. Então. Não, hoje em dia você vê claramente, assim, quando vem um conteúdo muito raso, ele vai bem. E às vezes você pega uma pessoa que você fala, nossa, que merda que essa pessoa tá falando. Aí você vai ver quantos seguidores a pessoa tem e você fala, meu Deus do céu, que é isso, tá acontecendo? Cara? Né? Então, é uma pergunta pra vocês, que vocês estão já há mais tempo na internet, né? E como é que vocês estão lidando com essas mudanças todas? Porque são pessoas que trazem muito conhecimento, que trazem muito embasamento de informação, e hoje você tem que falar em um minuto e meio, né? Basicamente. Eu tô saindo.
abandonando. Não quero mais, eu quero ficar no offline. É muito real. Porque assim, eu venho também do YouTube. Eu não sou tão velho como Conhecimentos da Humanidade. Obrigado. Eu assisti a eles quando eu era criança. Não, brincadeira. Eu não sou tão antigo quanto o Conhecimento, eles vieram bem antes de mim. Mas eu venho do YouTube, eu abandonei o YouTube esse ano. Abandonei de verdade, parei de fazer. Porque eu não consigo me expressar em 1 minuto do Shorts. E não consigo, se eu fizer um conteúdo de 30 minutos, ninguém consome. Comecei a ir pro Instagram e pro TikTok numa pegada muito mais, eu vou falar o que eu quero, porque eu acho divertido estar ali. Como Você responde hater, né, Nino? Respondo porque eu acho muito legal. Você responde hater, Nino? Não. Não, ele adora, ele é um caos. A não ser que seja alguma coisa que a pessoa me traga bem embasada. Aí eu gosto de responder, não por ser um hater. Mas aí não é um hater, cara. É uma dúvida legítima. Não, mas que às vezes o cara vem com ele vem com a dúvida legítima no meio do xingamento. Aí você tira o xingamento, pega a dúvida legítima, responde a dúvida legítima. E você que 90% dos casos o hater só é um cara que quer muito sua atenção. E aí tem lá uns caras que realmente não gostam de você, mas aí não vai gostar nunca também. Não, desapega. Não, mas então, sabe o que eu comecei? Sabe que é assim, em novembro do ano passado, do ano retrasado, aliás, eu comecei a notar essa quebra de expectativa entre o produtor e o consumidor de conteúdo. E comecei a falar que, mano, não adianta eu falar, porque as pessoas não vão entender. E não que eu seja muito no meu conteúdo, mas é que as pessoas são muito pouco, entende? Então, quando você tem aquele viés cognitivo lá, o Danny Kruger, quanto menos você sabe, menos você tem capacidade de saber que você não sabe, né? E eu falo nas minhas redes sobre o que eu sei, né? Eu sou mago de ordem de magia há 20 anos, eu sou pós-graduado em neuropsicologia, estou pós-graduado em neurociência. Então eu falo sobre psicologia, neurociência e magia, ponto. E ainda nem falo sobre tudo de magia. Me perguntam sobre Telemann, eu não falo, porque eu falo, não sei, nunca tive numa ordem de Telemann. Mas enfim. Aí eu comecei a abandonar esse conteúdo. No meio do caminho, surgiu o nosso templo. O nosso templo começou a dar uma crescida. Por conta, principalmente, de responder a hater. Porque, né, a gente começou a fazer o tal do rage marketing, né? A gente faz para provocar mesmo. Só que aí o templo começou a produzir produtores de conteúdo também. Então a gente tem, por exemplo, hoje tem o Fraterá, tem o Mago Régulo, tem a Bruna, tem a própria Prace, minha esposa, tem o Kevin, tem o Mago do Escritório. Tem uma galera aparecendo para cumprir esse papel. E aí eu comecei a me sentir muito livre para não estar mais lá. Entende? Então, esse ano eu diminui bastante a minha produção de conteúdo. Eu basicamente faço um videozinho falando sobre um assunto que eu quero. Não faço clickbait, não faço... Eu escolho um assunto que eu acho interessante, monto um roteirinho, porque eu gosto, e publico. E deixo esse pessoal se virar agora, né? O Régulo, principalmente, que ele é mago do caos mesmo, ele gosta pra caramba dessa bagunça da internet. Ele tá fomentando a bagunça, ele gosta desse caos aí. De vez em quando ele tá brincadeira. Mas a produção de conteúdo em si, eu já dei uma desistida. Vim completamente agora pro presencial. Né? Até porque a gente começou a perceber no templo que a gente tá cumprindo um espaço, a gente tá cobrindo um espaço que ele é muito importante, que a gente chama na psicologia de terceiro lugar, né? Então a gente tá entrando nesse terceiro lugar e o templo virou um lugar de acolhimento, nesse sentido. O templo é uma escola mágica, a gente foca no conteúdo mágico, mas ele acabou virando um lugar onde as pessoas vão porque é legal. Então, tipo, sábado agora a gente vai ter um churrasco. Por quê? Porque a gente quer. É isso, o mago é livre. Exato. Não é? Mas aí o que acontece? Muito obrigado de me parafrasear. O que acontece? Estudos pré-podcast. O pessoal vai pro templo porque é divertido, né? Tem o aprendizado, tem toda essa parte, mas a galera que não tá vestindo preto, que não são os templários, o pessoal vai porque é divertido, é legal, tarará. Então eu tô focando muito mais nisso agora do que na produção de conteúdo online, até porque eu não consigo mais. Tipo, eu tô com um templo, que eu falei, tô com um templo em São Paulo, tô com um templo em Belo Horizonte. A gente acabou de inaugurar um em Campinas no domingo passado e a gente vai estar começando a ver para inaugurar um no Rio. Então, tipo, eu já não tenho mais tempo de me dedicar a isso. O que eu faço é porque é divertido, o Instagram é legal, aí e é exatamente isso. Às vezes eu faço os conteúdos só para gerar haters, só para me divertir com a galera, tirar sarro. Que não é o seu caso também, né, Léo? Porque o conhecimento da humanidade também mudou ao longo do tempo. E como que você vê essa tiktokização, de novo, vou usar esse termo que ele é bom... vocês, né, sempre trouxeram muitos conteúdos muito profundos
E continua sendo a mesma galera que quer aprender, uma galera que não necessariamente ela é do meio mágico ou só curiosidade? Como é que tá isso? Olha, contar uma curiosidade, né? Lá para idos de 2016, 2017, a gente começou a soltar no canal um negócio chamado Pílulas de Conhecimento. Eram vídeos, a gente tinha os vídeos, sempre teve os vídeos mais longos de YouTube, mas a gente lançava vídeos de 1 minuto para contar uma questão muito especial. Lembra do primeiro que a gente lançou, era para contar sobre o templo que tem na Índia dos ratos. Que a galera vai lá, põe o leite, aquela história, contar aquela história, porque ainda não era um negócio tão conhecido. Hoje, um monte de gente ouviu falar. E aquilo deu muito errado. Ninguém assistia. O pessoal reclamava, eu quero, não, que 1 minuto, eu quero assistir 10, 15, 20. E hoje a gente vê uma inversão disso, né? Porque o público também mudou muito. Mas você vê também um cara assistindo um podcast 3 horas. Então, eu acho que tem determinados formatos que ainda funcionam muito bem. Talvez um podcast longo, com alguém que tem ali muita coisa para fazer. Porque eu fiz esses dias lá no Vilela, foram quase 4 horas, cara, de podcast. E a galera assistiu o podcast inteiro. Vai assistindo, às vezes quebrado, mas assiste. E quando o cara tá no Instagram ou no TikTok, o cara vai querer assistir coisa mais curta. Eu acho que é um espaço também que dá para ocupar. Dá para trazer conhecimentos de maneira mais direta e falar disso aqui, ó. Isso aqui é tal coisa e pronto. E quando o cara quer se aprofundar mais, ele pode ir pro YouTube. A gente tem... eu tava esses dias no evento do Google e... Vocês têm noção de quanto tempo o brasileiro fica no Instagram por dia? Nossa. 28 horas. Vocês vão falar 28 horas? Quanto você vai falar? A média é 15 minutos. 15. Isso é uma métrica da meta. Mas no Instagram, não na internet. Não, no Instagram. Ah, tá. 15 minutos é a média. Sabe quanto é no YouTube? 2 horas. Porque o cara, quando ele põe alguma coisa pra assistir no YouTube, é um evento. Ele para, ele assiste. Então, o YouTube, ele ainda retém a atenção muito mais tempo do que as outras redes sociais. Porque a gente tá tão acostumado, acho que a gente, né, que trabalha falando, é comunicador, a gente tá tão acostumado a ficar no Instagram e tá vendo sempre um monte de gente no Instagram, mas o brasileiro médio, ele usa o Instagram 15 minutos. É rápido, ele vê uma coisa ou outra, e tem muita gente que tem Instagram só para poder, às vezes, ver alguma coisa, porque nem posta nada. Então, a massa mesmo, ela ainda está consumindo conteúdos um pouco mais longos para quem procura o YouTube, obviamente. A molecada mais jovem vai procurar conteúdo do TikTok, que é o conteúdo mais curto, mais rápido. Só que o TikTok, ele é um oceano, né, cara? Você não vai procurar uma coisa muito específica. Você tá vendo, você é jogado dentro de alguma coisa lá. Então, eu acho que ainda tem um espaço que dá para ocupar. Tem que ser ocupado com uma certa inteligência, porque ele é rápido. E aí talvez ele seja um bom espaço. Sempre falo isso para quem, né, é comunicador e tudo. Usa esses espaços para jogar, de repente, pro YouTube. Porque aí no YouTube você consegue abordar o assunto com mais profundidade. E aí quem tá afim mesmo consegue entrar lá e absorver o conteúdo. As redes, elas parecem dar uma maior proximidade diária. Então, você fazendo um story todos os dias, a pessoa tá ali, ela traz essa aproximação. Agora, o YouTube é como se você fosse meio inalcançável, assim, inatingível. Eu acho que o Nino falou, eu parei de fazer. Eu já pensei várias vezes em parar, cara. Porque às vezes tem um conteúdo que eu faço no Instagram que ele dá muito mais view do que o do YouTube. Às vezes dependendo do conteúdo do YouTube, nossa, como é difícil entregar aquilo, sabe? E no Instagram, às vezes um negócio bobinho ali que você posta, a galera vai lá em cima em acesso ao conteúdo. Eu não me preocupo muito com os views no sentido de, tá chegando ou não tá chegando. Porque eu sei que quando chega em quem tem que chegar. Mas eu acho que é uma boa... eu ainda acredito no YouTube e ainda continuo, né, fazendo conteúdo lá. Toda semana tem conteúdo do canal lá. Porque eu ainda acho que tem gente que quer se aprofundar. É que eu acho que é muito trabalhoso, cara. Não, isso eu não consigo mais fazer. Isso cara. Teve uma época que eu soltei acho que uma meia dúzia de vídeos, assim, um por semana. Pra você ter uma ideia. Que eu gravava, eu chegava em Belo Horizonte no domingo de manhã e o primeiro desenvolvimento acho que era domingo meio-dia. Então, eu chegava às 9 da manhã e gravava na praça. Que era o tempo que eu tinha pra fazer um vídeo de 20 minutos com um monte de corte que tem que ser feito. Não sei, né? Só gravação, porque eu roteirizava em casa. E aí eu tinha que ir para casa, eu fazia com o mínimo de corte possível para conseguir lançar o negócio. Eu não tenho mais tempo para produzir essa qualidade. As pessoas não têm noção do trabalho que dá, né? Gravar um vídeo desse. É muito trabalho. É um trabalho de estudo, de verificação de informação. Porque às vezes você lembra de alguma coisa, mas você fala, mas deixa eu ir lá buscar de novo para ver se é aquilo mesmo. É um baita trabalho. E, enfim,
Você tem o nosso templo, eu tenho lá a escola, eu tô com 400 alunos. E assim, não é o cara entrou num curso e ele tem um chat que ele tira dúvida. São os 400 alunos, eles estão o tempo todo comigo ali. Eu tenho aula toda semana, todo dia tem aula. E aí, o grupo no WhatsApp que eu tô o tempo todo ali. O canal, a empresa, outra empresa do canal que faz as viagens, faz os eventos. Cara, a gente sabe, a nossa vida é muito corrida. Eu ainda tento tirar um tempo do meu dia ali, ou um dia na semana, para parar e ter esse conteúdo do YouTube, porque é um conteúdo que ainda tem gente que pede, né? Eu não consigo por falta de tempo mesmo. O tempo é uma E é trabalhoso, né? E eu, quando fazia os conteúdos, eu sempre colocava bibliografia, essas coisas todas. Não sei se você lembra do documentário que eu fiz da história da Goethe, que você participou. Então, eu entrei em contato com gente do mundo inteiro para pegar foto de papiro de não sei o quê, essas coisas. Cara, ter esse trabalho para fazer um negócio, para colocar numa plataforma onde não vai te entregar, pelo menos no meu canal, né? O meu canal é pequenininho. Não vai monetizar bem. Não vai monetizar. E vai ter um monte de gente entrando, enchendo meu saco. Aí eu falo, cara, não. Eu entendo, cara. Eu sei. Acho que faz parte. Eu ainda tenho um lado meio romântico de se tiver uma alminha lá sendo salva. Quando a gente montou o canal, a gente não imaginava que o canal ia crescer o que cresceu. Não talvez a gente tenha tido ali um pioneirismo, isso ajudou muito a alavancar. Mas eu lembro que eu brincava com o Bruno na época, que fala assim, não, imagina quando a gente chegar em 1.000 inscritos, cara, 1.000 pessoas, né? Cara, aí a coisa escalou de um nível que a gente não imaginava. Hoje tá com quanto? Tá batendo com quase 600 mil, né? Então, assim, a gente chegou num ponto que a gente olhou e falou, cara, o negócio começou a crescer muito. Porque as pessoas queriam aquilo, né? Talvez hoje queiram coisas diferentes, queiram menos, queiram mais coisas, ou talvez hoje você tenha uma inundação desse tipo de conteúdo tão grande que às vezes a pessoa consome um negócio ali rapidinho, aquilo já sacia a curiosidade dela. Mas eu ainda por um tempo eu ainda tenho o objetivo de continuar produzindo conteúdo para lá, dando um jeito de ter tempo para isso, para fazer. Muito bem. Não sei se é uma das perguntas, mas é uma das dúvidas que as pessoas do senso comum, né, você estava falando, acho que elas têm mais, e aí eu gostaria muito da opinião de vocês, é a diferença entre magia e ocultismo. Tá. Temos mais quanto tempo, Doni? Tô brincando. Não, é justamente para provocar, porque causa dúvida. E eu acho que muito por conta até desse projeto e de acessar outros tipos de públicos, que as pessoas, elas realmente, não, mas eu posso fazer magia, mas isso não é coisa do... Né? E por aí vai? Eu acho que é assim, né? Existem várias coisas entre os especialistas que eu tava falando, que eu chamo de termos didáticos, eu chamo de chave de decifração. É um termo didático que os magistas usam. Então, o que está incluído nesses termos didáticos? Alta magia e baixa magia, magia negra e magia branca, mão direita e mão esquerda. Porque esses termos, eles são muito particulares para cada mestre. Então, se você pega Levi, ele vai falar de alta magia de uma forma que a Blavatsky não concorda necessariamente, sabe? Então, por que é uma chave de decifração? Porque é uma forma que o mestre explica ao seu iniciado, que é particular a ele, tá? Quando a gente está falando de ocultismo e magia, eu acho que o ocultismo é a parte teórica da magia e a magia é a parte prática do ocultismo. O ocultismo, para mim, é quando você pega o conhecimento humano, e aí a gente pega várias formas de produção de conhecimento, não só a ciência, mas a filosofia, as artes e tal, a gente chega até um limiar, que a gente vai chamar na ciência de limite da ignorância. A gente chega até onde a gente sabe. E aí a gente dá um passo além. Esse passo além é o ocultismo. Está oculto ainda. A gente não sabe o que está acontecendo ali. Para mim, o ocultismo é esse momento. E aí a magia, o magista vai pegar esse momento e transformar na prática dele. Então, quando a gente, por exemplo, falar de magia do caos, década de 70, a psicologia estava ainda não tão forte como ela é hoje, com várias questões ainda a serem descobertas, mas a gente começou a entender, por exemplo, mecanismos de crença. Então, a magia do caos faz o quê? Ela pega esse sistema do mecanismo de crença e fala, cara, se a gente trabalhar com isso, talvez a gente tenha resultados tal. Então, ela estava trabalhando no ocultismo nesse momento, transformando isso em magia. Sim, ok. Bom, vou dar minha visão aqui
Pra mim, a magia, Não ela... pode. Pra mim, a magia, ela precede o ocultismo. A magia, ela é fruto da observação da natureza e do pensamento, da construção do pensamento mágico humano. A gente vai ter as primeiras construções de pensamento mágico humano com os cultos ao chefe da horda, aos mortos, à grande matrona e ao sol. Esses são os primeiros cultos e já vão ser cultos mágicos. Isso vai dar origem ao pensamento religioso, a gente vai ter origem ao xamanismo, como primeira expressão religiosa. Eu acho que o ocultismo, ele tem um nascimento histórico. Ele nasce ali no momento da Europa, principalmente esse termo, né, com essa primeira organização ali na Alemanha, fugindo de uma escola de filosofia que chamava idealismo, que se espalhou pela Alemanha, e era uma escola neoplatônica, mas ao mesmo tempo cristã, e inclusive foi o idealismo que inventou essa história de evolução espiritual, isso nunca existiu no pensamento mágico humano. Então, o ocultismo ele foi uma forma de proteção, mas também de organização de sistemas. Então, quando você fala assim, o cara que pratica goécia, ele é um ocultista, porque ele está dentro de uma organização, de um saber ali ocultista, que é um estudo que é oculto, que não é aberto para todo mundo, quer entender como é que a goécia funciona. A magia, eu sempre falo que a magia ela é mais ampla, porque a religião se vale da magia. Sim. A missa católica é um rito mágico. Ela é um ritual mágico, né? Ela vem de um rito, o ritual é a prática ali. Então, a magia, eu concordo com o Nino, que ela tem uma parte prática, mas acho que ela também tem uma parte filosófica, porque a ideia de que você acredita num cara que transformou água em vinho é acreditar em magia. Então, a crença, a base da fé, ela pode sair do campo da filosofia. O cristianismo, claramente, é uma religião criada pelo neoplatonismo, né? O embasamento filosófico do cristianismo é neoplatônico, quase que integralmente. Claro, tem outras filosofias, mas quando você sai desse campo filosófico, você precisa acreditar também no milagre. A magia, ela acaba sendo essa crença no milagre. A gente que trabalha dentro de um ocultismo, a gente trabalha dentro de uma ideia de trazer a magia para o campo do ocultismo, que é o campo do estudo. Por que o fenômeno mágico pode ser replicado dentro de um ritual? Porque eu fiz esse ritual centenas de vezes e eu sempre obtive o mesmo resultado. Está dentro do método científico? Não, mas está dentro do método empírico. De que eu estou trazendo uma percepção em cima disso. Mas você está falando meio que eu falei, cara. Sim. Mas eu acho que a ideia de que a magia, ela não vai permear só o meio ocultista. Ela permeia qualquer meio. Sim, não. Magia é parte da vida. Inclusive, tem um negócio que eu faço, também é didático pra caramba, não tem questão de importância, mas eu geralmente separo os magistas em 3 categorias. Eu falo, tem os praticantes de magia, tem os magos e tem os mestres magos. Né? Então, o praticante de magia é aquele cara que pega Goetia e usa como religião. Pega Goetia, lê o livro, reproduz e não sabe. É antes daquilo a diferença. Então, o praticante de magia, ele só pratica uma coisa. O mago, ele vai pegar essa coisa e tentar entender o que está por baixo dela, tentar chegar aí na parte do ocultismo, que o Léo falou, tarará. E o mestre mago é o cara que vai, além de tentar entender o que eu chamo de fio-guia, o que vai juntar todas as coisas, ele vai ser um cara preocupado com a didática de transmissão. Né? Mas também é só uma coisa que eu separo lá no templo para ficar fácil de ensinar. Inclusive, eu falo, quem que você quer ser? Até onde você quer ir. Porque o mestre mago vai ter alguns desafios que um praticante de magia não tem, por exemplo. Né? E se a gente for pegar uma pessoa que tem medo de estudar ocultismo, mas quer estudar magia, e aí isso acontece muito, tem muita gente que vai pra bruxaria, por exemplo, eu vou virar bruxa porque eu não vou ser ocultista, porque o ocultismo é coisa do diabo. Na verdade, é só uma definição de alguém que está estudando alguma coisa do porquê funciona, e normalmente se organiza numa ordem, ou se organiza num sistema para conseguir ter uma forma de estudo. Mas, no fundo, o que um ocultista pratica é magia, tanto quanto um religioso pratica nesse sentido. Perfeito. E outra pergunta, talvez essa pode ser a polêmica. A polêmica do episódio. Mas é uma questão que vou até trazer a vertente. Dá para ser mago e ateu? Poxa. O Nino vai falar que sim. Não, então... E eu vou falar que sim também. Porque a magia... Se a gente entender a magia como um sistema de libertação, a magia não pode estar presa num dogma de uma crença. Mas você não acha que, ultimamente, algumas informações e alguns saberes mágicos também não estão trazendo uma vertente de controle? Também, com certeza. Sempre tem. O Nino sempre se coloca como um mago ateu, né? Porque pro Nino não precisa ter a crença na divindade para a magia acontecer. Certo. A minha crença é de que
isso funciona, mas quando você abarca o mundo espiritual, você tem uma vivência dele, além disso, você pode ampliar mais as suas possibilidades. Então, dá para fazer magia sem acreditar em divindade? Dá. Dá para você usar imagem arquetípica, assunção arquetípica, dá para você trabalhar com questão de arquétipo 100% na magia. E dá para fazer, dá para ter mais... Tem escolas de magia só disso. Na minha visão, eu não acredito num Deus. A minha visão é que existem forças da natureza, ou forças criadoras do universo, que elas têm poder, e que se eu quiser chamar de Afrodite ou chamar de Boi Bumbá, para mim não importa no final. Mas chamar de Afrodite me ajuda a ter a chave que abre aquela porta para trabalhar aquela energia. Eu vou começar a especificar mais uma energia, e eu não estou dizendo se essa energia tem consciência ou não. Para mim, algumas não têm, são forças puras, brutas, e talvez algumas outras tenham. Eu tenho certeza disso? Não tenho. Mas o fato de eu ter certeza ou não faz com que eu não possa usar aquilo de alguma maneira e entender se aquilo funciona ou não. E testar aquilo. Então, dá para ser ateu e fazer magia? Dá, porque a magia ela não é uma obrigação religiosa de crença em deidade. A gente tem... A magia do caos, por exemplo, ela pode não acreditar em nenhuma deidade. Ela pode simplesmente acreditar em pop magic. Que é você trabalhar com o Super-Homem, com o Batman. Tem um monte de magista famoso aí que é escritor de quadrinho que pratica esse tipo de magia, sem ter a crença numa divindade. O Alan Moore, ele fala uma coisa muito interessante. É um quadrinista, um cara que estuda magia, tem vários livros publicados, várias coisas que a gente conhece. E ele fala uma coisa que ele criou um deus dele. E ele diz que para fazer magia, a melhor coisa que você pode ter é criar o seu próprio deus. Porque você tem uma intimidade muito maior com aquela energia deificada dentro na minha visão, todo Deus foi criado dessa forma. Antes de você responder o contraponto, eu vou jogar mais uma questão aqui. Porque na neurociência isso se chama placebo. Não. Não é isso? Não é placebo? Não é efeito placebo? Pro senso comum, a gente pode falar que sim. Tá. Como é que você, aí junta, né, com o que você já ia responder, como que você responde às pessoas que acreditam em divindades? Aí é que tá. O mago é livre. Então é assim, a grande questão é que Vou colocar no GC. Você não precisa fazer nada. Você não tem que. Tá. Entende? Geralmente eu brinco com o pessoal na internet que eu falo assim, cara, quando falam que não dá pra ser mago sem ser religioso, lá, eu falo, gente, eu não recebi do Ministério da Magia a apostila desse ano falando sobre isso. Minha carteirinha tá desatualizada. Porque assim, a magia não tem um Ministério da Magia, não tem um caminho que o mago tem que seguir obrigatoriamente, e não tem uma forma obrigatória do mago ver as coisas. Você pode acreditar, você pode não acreditar, você pode acreditar o Deus como uma imagem arquetípica, e é aí que tá a brincadeira do meu trabalho. Porque assim, por que eu tô indo pro lado da neurociência, da neuropsicologia? Exatamente para tentar entender exatamente por que essas diferenças funcionam. Entende? Então, no templo, tem gente que é cristã, a gente tem lá um adventista do sétimo dia, a gente tem um batista da igreja batista, a gente tem um bandista, a gente tem um nobrecista, a gente tem quimbandeiro, tem um monte de gente teísta lá. E tem a galera que também é ateísta, né? E tudo funciona. Todo mundo funciona. Entende? A grande questão é como que você vai estar se posicionando e o que de fato é o mecanismo que vai fazer funcionar. Então, por exemplo, qual que é a diferença que hoje em dia eu falo de um hermetista, que é o meu caso, para um mago do caos? O mago do caos, ele fala, se funciona, reproduz e continua usando. O hermetista fala, se funciona, vamos tentar entender por quê. Né? Porque isso é a pergunta filosófica das coisas. Eu entendi desde há um tempo atrás que esse funcionamento está na forma que você encara a sua realidade. E aí a gente pode ver, tem milhares de viés cognitivos que a gente vai usar para explicar isso. Inclusive a assunção arquetípica que o Léo citou aí, ele foi o desenvolvimento de todo um trabalho que eu fiz de neurociência e tal, para entender esse contato com uma divindade. E eu sei te falar os mecanismos neurológicos envolvidos e a gente tem neuroimagem desses mecanismos. Né? A gente já colocou médium psicógrafo em psicografia numa máquina de eletrocefalograma, por exemplo. A gente sabe o que está acontecendo no cérebro, a gente sabe as áreas. E mais do que isso, como é ciência, a gente sabe reproduzir. Então eu consigo pegar um cara X que é ateu, e eu já fiz isso, não sei se você lembra daquele evento que eu fazia, que era o Hermits on the Road, que eu viajava pelo Brasil. Eu testei em várias cidades do Brasil com pessoas muito diferentes e fiz todas incorporarem coisas que eles inventaram,
sem nenhum efeito colateral. Porque eu entendo os mecanismos. Agora, a gente pode questionar, Nino. E isso eu deixo muito aberto, inclusive, no templo. Eu falo, ó, os mecanismos envolvidos na incorporação de um arquétipo que você está fazendo são esses. Se você quiser falar que é um espírito que está acelerando esses vieses, tudo bem, não é um problema meu. Eu aceito. Mas, de fato, o seu cérebro funciona assim. Quer ver? E a gente faz. Né? Eu acho que isso que você traz é importante. A gente... eu vejo muito... Quando a gente explica o fenômeno pelo cérebro, a gente vai para o fim, né? Então, tá aqui, ó. É verificável. Uhum. Eu já entendo o cérebro como um meio. Eu não acredito que as coisas aconteçam sem passar por algo que tá dentro de uma lei natural. Mas tudo bem, entendeu? Isso não é um problema, nunca foi. Eu entendo que o cérebro é esse meio. E que se a gente for olhar um médium trabalhando e a gente fizer uma análise do eletroencefalograma dele, a gente vai conseguir bater todo mundo. Inclusive tem já. Isso, a gente sabe. Tem até um grupo de estudo aqui na Unifesp em São Paulo, bem aprofundado nesses trabalhos. E o que eles estão chegando ali em alguns pontos, eu conheço alguns deles, tenho conversado, é que, olha, existem coisas que disparam esse gatilho, muitas vezes, que não são provocadas por um plano físico. Ou por uma hipnose, por um estado de transe, por um toque, por uma batida, alguma coisa. Tem coisas que estão vindo pré. E a gente não sabe por quê. Isso desengatilha no cérebro o fenômeno que a gente observa. Então, o que acontece antes? Da onde está vindo isso? Então, eles estão começando a ver que talvez o cérebro possa funcionar como um meio. Eles estão tentando entender se existe uma consciência humana que não está presa 100% no cérebro. Excelente. E que talvez uma parte dela fique suspensa. E essa suspensão num plano mais sutil, e vamos só chamar isso de plano sutil, não de espiritual, mas no sentido de que algo não é tão percebível, que essa coisa influencia essa consciência e o cérebro acaba funcionando. E essa passa a ser uma crença muito de muitos espiritualistas, né? O corpo, ele é veículo do espírito. E isso é um negócio interessante. Eu citei o idealismo, né? Que o idealismo, ele deu uma... Desculpa o termo... Mas ele deu uma cagada na espiritualidade a partir do século XVII. Porque até ali não existia uma ideia de que o corpo e o espírito estavam desagregados. Não existia uma ideia de evolução espiritual. Isso começou com o idealismo, isso começou a crescer. E aí a gente vai pegar coisas como o kardecismo, que vão ter base filosófica nesse idealismo também. E tem vários filósofos importantíssimos que são idealistas. E aí isso também ajudou a espalhar essa escola. A ideia de evolução espiritual não faz o menor sentido. Porque como é que eu vou evoluir o meu espírito baseado em que regramento? Mas aí tem várias. Então mas aí cada um vai definir o seu. Eu falo, então, ó, é assim, para você evoluir espiritualmente, você tem que praticar caridade. Até porque isso é um regramento inventado por uma pessoa. Essa evolução espiritual, ela está diretamente ligada ao conceito de ética e moral. E a ética e moral, ela está completamente ligada ao Zeitgeist, né? Ao espírito do tempo. O espírito do tempo aqui, não espírito. Né? A confluência do tempo ali. Então... tu falha. Brincadeira. Não, é porque é espírito do tempo mesmo. Agora ele falando graças a Deus, mentira. Não vai falar. É a tradução da palavra, é o Zeitgeist. Mas enfim. Muda. A ética tende a se manter, mas a moral tá mudando o tempo todo. Inclusive, no próprio kardecismo tem umas acho que no livro dos médiuns tem umas questões lá sobre duelo de armas. Tem questão racista. Tem uma questão que para aquela época era o status quo da época, era a forma de pensar da época, e hoje não encaixa mais. Essa ideia, ela é muito prejudicial para a espiritualidade, mas ela também foi uma ideia que ela começou a incutir para nós de que espírito e corpo são coisas diferentes. Coisas diferentes, e que não existe uma integração entre eles. Então, a gente acabou criando também um método científico, a partir do iluminismo, em que a gente separou isso. Sim. Se a gente pegar os ocultistas do século XVIII, XIX, essa galera escondia que era ocultista, porque era ridicularizado. Porque a partir dali, astrologia era uma ciência acadêmica. Sim. Fazia parte do currículo das universidades. Quando começou essa coisa do iluminismo, esse idealismo, esse realismo, essas coisas começaram a ser separadas. E a partir do momento que elas foram separadas, aquilo que dentro do aquele método científico que estava nascendo, que era prescritivo, universalista, não cabia, foi jogado como pseudociência. Sim. O que é uma pseudociência? É algo que não encaixa no método científico. E é um termo horroroso,
Porque pseudo soa como falso. É que, na verdade, pseudociência é algo que tenta ser científico Isso, e não consegue. exato. Mas a astrologia era. Sim. E ela é retirada. Então, E aí, quando talvez- ela sai do meio acadêmico, por exemplo, pegando esse exemplo, quando ela sai do meio acadêmico, ela para de ser estudada. Mas porque E aí talvez... ela começa a ser ridicularizada. mas Horóscopo. agora Exato. vamos brigar. Não, A agora astrologia- eu vou entrar no debate. Não, mas talvez entre nesse exemplo que você falou, talvez entre num viés de vamos prever o futuro. Começa a pensar. Isso. Então, que o aí, que Aí entra o acontece? misticismo, O que que é acontece outro com podcast. com a astrologia em particular? A gente tem até o meados ali do final da Idade Média o estudo da astrologia desse jeito que ela está falando. Uhum. Até que acontece um fenômeno que está acontecendo hoje com a neurociência e com a física quântica. Lei da atração. O termo astrologia cai no senso comum. Uhum. E aí o senso comum se apropria de uma forma bunda. Isso. Uhum. Desculpa, de uma forma errada. E aí o que acontece? Quem está realmente estudando aquilo precisa falar assim, cara, a gente precisa mudar o termo, porque não dá pra gente continuar seguindo a mesma coisa. E aí você cria a necessidade da astronomia. Eu falo isso porque a física quântica está nesse lado. Tá. Uhum. Tem um físico quântico produzindo ciência, né? Ali tentando entender tal, o micromundo e tal. E aí tem o esquizotérico essa, querendo explicar esse qualquer estudo coisa pela física quântica. cai na cabeça do senso comum. E o senso comum faz o quê? Interpreta com a orelha. Né? Aí esse cara é obrigado a falar assim, cara, não é disso que eu tô falando. Então vamos parar de falar de física quântica, vamos chamar de mecânica quântica. E agora a gente tá com a neurociência entrando aqui. E eu tô triste porque eu tô nesse caminho, porque agora a gente já tem a neuroespiritualidade. Entende? Que começa a falar um monte de groselha. Ou seja, a gente vai passar ano atrás ano e a gente sempre vai querer colocar em caixinhas fechadas. É isso? Na verdade, sempre estão tentando fazer isso. Mas a gente... O ruim é que, em geral, consegue. Mas é porque isso. um número muito maior, Sim, né? sim. Essa questão de sim. evolução do espírito veio Sim. através, Mas né? é aquilo que o Nelson Rodrigues fala. Os idiotas vencerão. Não porque eles são melhores, mas porque são maior maior número. número. Cara, quando a gente pega essa questão, pegar um exemplo clássico, a gente tem o Isaac Newton, o pai da física moderna, Que era da esotérico. física clássica. E a gente desconfiava que ele era esotérico, mas ninguém tinha uma certeza absoluta. Por quê? Porque ele escondia isso muito bem. Só que agora, alguns anos atrás, acharam os diários dele, todos de alquimia. O cara era um alquimista, praticante, acreditava no lado místico da coisa. Ele tinha uma crença. E esse cara tinha que esconder isso, porque se ele falasse que ele não era aceito pelas universidades da época. Uhum. Então a gente tem uma marginalização. Aí começa um problema também. Cai as coisas do senso comum. O horóscopo vira talvez os grandes problemas da astrologia. E a Sim. história do horóscopo é muito bizarra como ela nasce. Mas a gente também tem os ocultistas caminhando para um caminho errado. Quando começa a ser ridicularizado a parte mística da magia, esses ocultistas daquela época, eles vão se fechar e vão falar, não, então deixa eu ir para a ciência. E aí essa tentativa exagerada também de ir para a ciência, ela faz com que o outro lado fique castrado e capenga. Porque se eu não vou experimentar o místico, eu só vou pela ciência, pelo que a ciência explica, eu vou indo para um caminho que é um Muito caminho frio também. muito É. eu consigo reproduzir? Consigo. Então eu consigo comprovar. Ótimo, maravilhoso. Sou fãzaço do método científico. Uhum. Sem ele, a gente não estaria aqui agora conversando Sim. e transmitindo isso pra galera. Mas eu enxergo ele como uma capacidade também de dogmatizar as pessoas muito perigosa. Sim. E muitos ocultistas antigos caíram nisso. E aí, muitas ordens caíram num cientificismo exagerado ou numa psicologização exagerada da magia. A magia, ela tem o transe, ela tem o ritual. Muitas das coisas que tem ali a gente pode explicar pela neurociência, a gente pode explicar pelo funcionamento do cérebro, mas será que o cérebro só não é um veículo? Então, mas aí é que tá. Isso também é... Eu não tô culpando só, tá? Mas isso também é um problema do senso comum. Porque, por exemplo, eu sou muito conhecido por ser cientificista pra caralho, né? E eu tô falando cientificista aqui não no termo pejorativo. Aham. Eu levo as coisas pra ciência. Só que o que eu falo? Magia é conhecimento. O que o pessoal vê na superfície é eu falando de ciência. Mas eu falo de ciência, falo de filosofia, falo de arte, falo de um monte de coisa que não vai comportar a ciência. Então, assim, eu não defendo que magia é ciência. Eu defendo que a magia usa a ciência. Uhum. Entende? Ou seja, eu nunca vou pegar nos meus processos mágicos pseudociência. Aí eu não entro mesmo. Vou usar homeopatia. Não vou. Homeopatia é besteira. Né? Então é assim. Também é uma questão do senso comum não conseguir ter
não conseguir deixar de ter um pensamento dicotômico. Ah, não, sim. Entende? Porque é isso. E a tentativa de colocar tudo numa caixa. No nosso templo, por exemplo, a gente tem um login assim, porque a gente trabalha com 4 pilares, basicamente, no atendimento. Que é oráculo, a gente trabalha com manipulação de energia, ou seja, são 2 coisas que não tem nada a ver com ciência. Uhum. A gente tem a assunção arquetípica, que aí eu levo pro lado da ciência bem forte. E a gente tem a psicurgia, que também é um lado bem científico. Então a gente tem 2 coisas que é completamente não científica e 2 coisas que são mais levadas pela ciência. Tá bom. Então, assim, mas é isso que eu tô falando. Quando você chega na internet e fala alguma coisa, o que acontece é que geralmente o senso comum extremiza as coisas. Sim. E aí que a gente tem uma cagada. E as pessoas às vezes só querem ouvir o que elas querem. Exato. Né? Sim, Já teve vídeo pra que eu tudo. gravei de 1 hora e o cara pegou um negócio e ele não conseguiu Cara, ouvir o resto. E o mas- resto do vídeo às vezes era a explicação daquele negócio. Mas você sabe um negócio muito excelente? Em todo lugar que eu falo, gente, o trabalho de Umbanda funciona independentemente da existência de espíritos. Uhum. O que eles falam? Não existem espíritos. Eles esquecem do resto. Que eu falo, eu venho da Umbanda, né? Eu fui pai de santo. O trabalho da Umbanda funciona. Independentemente da existência de espírito, porque tem trabalho terapêutico, tem apoio de grupo, tem uma formação de não sei o quê. Tem um monte de coisa ali que tá ajudando, você acreditando no espírito ou não. Uhum. Entende? Mas a pessoa só pega, eu não gosto de Exu. É isso. Que, inclusive, foi a primeira frase que ele veio na primeira vez que ele passou aqui. Não gosto de Exu. Não, Exu não existe. Exu não existe. Não existe. Gente, Inclusive, desculpa, foi numa fala que eu falei, o Deus cristão não existe, Jeová não existe, Não, mas Exu não existe. E pegaram o Exu. Exato. Bom, indo agora, chegando no final, eu tenho uma pergunta pra gente finalizar aqui. Inclusive, eu vou até... Se Platão, Paulo Freire e Crowley se encontrassem em sala de aula, quem seria expulso primeiro? Crowley. A Crowley, né? Não tem nem pergunta aí. O Paulo Freire com certeza tentaria ainda ajudar o Crowley. A Né? gente chegou num Sem consenso dúvida aqui. nenhuma. O Platão talvez falasse, olha, isso aqui não é o ideal, mas vamos topar com isso aqui. Você, o Crowley, você é uma corruptela muito distante do plano ideal. mas o Crowley com certeza seria o primeiro. Eu acho que ele nem entraria. Nem. Por vontade, mas não. Não vou participar disso. Hoje não. Gente, por favor, falem, né? Agora você com o projeto em sala de aula, o Léo também, como que a gente encontra vocês agora no decorrer do ano, por onde, quais são os projetos? Bom, Nino Denani em todas as redes sociais, eu tô como Nino Denani, é um jeito muito fácil. O nosso templo você pode procurar por nosso templo ou também pelas localidades, então a gente tem o nosso templo BH, nosso templo SP e nosso templo CP, que é de Campinas. RJ ainda não está existindo, por enquanto. O projeto chama Magia do Pensamento Crítico, que a gente está fazendo nas escolas. A gente está fazendo um crowdfunding para ajudar a gente, porque a gente está fazendo completamente gratuito para as escolas, né? A gente não cobra nada, não é um projeto que a gente está pegando o apoio do governo, Lei Rouanet, não é nada disso. É a gente do nosso templo fazendo o negócio porque a gente acha que precisa ajudar. Então, se vocês quiserem achar a gente, @Nino Denani em qualquer rede social que tá fácil. Menos no YouTube. Inclusive no YouTube, Ah, eu não. tô lá, eu só não tô fazendo Só mais tá vídeo. postando, brincando. Bom, vocês conseguem me achar no Universo CDH, no Instagram, no Conhecimentos da Humanidade no YouTube. Eu tenho o Colégio Filosófico e Magístico Inismon, que é um colégio com base em filosofia, base em magia. Então, base do colégio é o autoconhecimento. A gente está abrindo agora a última turma da escola, porque eu tenho limite de dias, enquanto eu não inventar mais dias na semana. A gente está com essa última turma aberta agora. Gostaria que inventassem mais dias na semana, mas não inventaram. E eu quero fazer um convite, aproveitar. Começa agora em junho, aqui em São Paulo, um projeto chamado Soul Masters, que é um projeto que está reunindo vários espiritualistas para cada mês dar uma palestra. Que legal. Vai ser no Teatro Santa Cruz, lá no Shopping Santa Cruz. Esse mês agora, dia 29 de junho, vai ser com a Monja Cohen. E em julho, vai ser comigo no dia 20 de julho. Então eu vou trabalhar um pouco essa ideia de essência e propósito, que é uma ideia que a gente fala muito na filosofia e na magia. Quero desmistificar isso e trazer algumas coisas práticas ali. Então vai ser dia 20 de julho. Os ingressos estão no Simpla. E é um domingo, às 3 da tarde. Vão ser 2 horas de palestra, vivência, e depois vai ter 1 hora lá para poder bater papo comigo lá. Então estão todos convidados também. E teremos simpósio esse ano? Teremos Sofia esse ano, que vai ser nos dias 20, 21, 22, 23 de novembro. Olha. Lá no Muito Hotel bem. Nacional em Jaraguá, que é ali no centro de São Paulo, ali perto do metrô República. Muito bem. Gente, queria agradecer por vocês terem vindo. Esse papo que foi
muito bacana e eu acredito que quem gosta do assunto e curiosos também vão gostar bastante. Muito obrigada por terem... Vocês já são amigos, né? Legal seria se fosse no fã. Mentira. Ó o caos, ó o caos. Bom, aqui da Wimish que a gente tem um presentinho pra vocês da nossa loja. Que também, além de... Deixa eu ver se eu vou dar certo, calma. Tá certo. Aqui e aqui, só pra Obrigado. vocês não esquecerem desse momento. Olha aí, Eu sabia, sabia? Ó. Olha. Que eu sempre uso, mas... E o meu eu perdi. A gente Que sempre linda. continua acertando os presentes aqui neste podcast. A Wimish, que vocês sabem, além de podcast, site, também tem uma loja de produtos esotéricos, místicos e afins. Uma ametista, olha que bonita. Eu sei, é um incensário, cada um ganhou um Olha. incensário de uma pedra Dá pra bater em diferente. você com isso. É, A pedra do amor, olha aí. Agora eu pergunto pra você, por que é a pedra do amor? tá vendo? Gente, muito obrigada novamente. A gente vai se encontrando, né? Sim, Nas sim, estradas sim. por aí. E você não esqueça de compartilhar esse episódio. Manda para aquele seu amigo mago, ocultista. Ou esquizotérico. Ou TikTokização da magia. Brincadeiras à parte, foi um prazer estar por aqui. E semana que vem tem mais. Um beijo e até lá.